A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Os irmãos devem estar se perguntando: pastor, o senhor esqueceu o paletó em casa? Calma que eu perguntei ao conselho se podia, e o conselho concordou que poderíamos ficar hoje sem o paletó e a gravata. E eu agradeço ao conselho por essa concessão, essa bênção. Os irmãos sabem que este ano tenho pregado nas cartas de Paulo. Excepcionalmente hoje não. Pregação na palavra na primeira epístola de João. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias naquela epístola, em seu capítulo 4. Primeira de João, capítulo 4, os versos 7 a 21. Leitura da palavra do Senhor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Oremos. Ó Deus, nós adoramos o teu nome, Senhor. Nós clamamos a Ti em nome do Senhor Jesus, que o Senhor que nos redimiu e que em nós habita, que o Senhor nos conceda a bênção de termos em nós cumprida a Tua palavra, que o Senhor gracioso nos capacite a fazer aquilo que para nós é impossível. Impossível pelos nossos esforços, impossível até mesmo pelo nosso desejo natural. Mas, ó Deus, convertidos por Ti, sob o Teu poder, cremos, Senhor. Podemos amar-Te, podemos amar o nosso próximo, o nosso irmão. Pedimos-Te em nome de Jesus, ensina-nos. Ensina-nos com a palavra que acabou de ser lida e que será exposta. Ensina-nos pelo poder do Teu Espírito. Capacita-nos, ó Deus, a pregar, a ouvir,
a aprender e a praticar. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos ver nesse texto, irmãos, que há entre nós e o Todo-Poderoso Deus uma diferença que não é de tempero, não é de quantidade, é de essência do ser. Já comentei aqui outras oportunidades, mas convém lembrar. Perguntado um estudante de teologia o que seria dele se tivesse todo o poder e a sabedoria de Deus, o que ele, estudante, passaria a ser? E muitos estudantes pensaram: com o poder de Deus, com a sabedoria de Deus, eu seria Deus. E erraram. Porque há uma diferença essencial entre o ser não criado, eterno, o Criador, e a criatura que, ainda que tivesse todo o poder e jamais terá, toda a sabedoria e jamais terá, jamais será Deus, sempre será criatura, poderosa ou sábia. É por isso que, quando nos colocamos em situações de juízo, podemos dizer: ainda bem que eu não sou Deus, porque se eu fosse, faria dessa maneira. De fato, faria mal, faria de maneira corrupta, pecadora, como é típico da criatura. Deus é outro. Deus tem em nós a sua imagem e semelhança, mas Ele é incomparável. Quando olhamos para o texto, aprendemos em 2 dos seus versos que há uma característica essencial no ser de Deus. Veja, quando diz que Deus é amor, não está fazendo o caminho de volta válido. O amor é Deus. Está dizendo: Deus é amor, porque em Deus o amor é uma característica absoluta. Nós poderíamos colocar outras das suas características, chamadas pela teologia de atributos. Outros, como a justiça, como a eternidade, como a autoexistência, como todo o poder. Mas aqui João está falando de amor. Então ele fala no versículo 8, na sua parte final: Deus é amor. E no 16 ele repete: nós conhecemos e cremos no amor de Deus, no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. É uma característica essencial de Deus. Quando você olhar para alguém ao seu redor, você poderá dizer que essa pessoa tem uma característica essencial. Ela é uma pessoa humana. E ela tem, desde Adão, algo característico essencialmente. Não importa quem seja o homem, não importa quão virtuoso ele seja, ele é corrupto, ele é mau. Eu sou corrupto, eu sou mau, faz parte do meu ser, eu sou isto. É por isso que me lembro de Romanos capítulo 5, verso 8, e me admiro, porque o Senhor diz que Cristo Jesus morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores, maus, corruptos. Deus não. Deus é amor. Você expressa carinho por alguém, expressa amor por alguém ou por algo incompletamente, imperfeitamente. Deus é essencialmente amor. O que Deus faz quando julga, o que Deus faz quando condena, Deus ama. O que Deus faz quando redime, o que Deus faz quando preserva, Deus ama. Deus é amor, é a essência do Senhor. Deus é amor, queridos irmãos,
E Deus revelou o seu amor à criação, revelou o seu amor ao contingente da criação, que é capaz de entender conceitualmente o que Ele revelou, é capaz de entender aquilo que Ele apresenta como preceito, é capaz de entender a história conforme Ele a colocou, é capaz de entender aquilo que Ele fez ao encarnar. Deus revelou de si o seu amor, meu irmão, minha irmã. E como Ele o fez? Veja o versículo 7, por favor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Ele então emanou de si amor, revelou de si amor que dele emana, sai dele. Lembram-se da mulher hemorrágica? Caminhava aflitíssima, entra no meio da multidão, contaminando a todos, toca nas vestes do Senhor Jesus, sem que ele veja, mas ele sente que algo dele sai, virtude. É a mesma coisa com o amor, do Senhor sai, emana, brota, é próprio dele e dele sai. Amor procede dele. Mas veja o verso 9: nisto se manifestou, se expressou, procedeu dele o amor de Deus em nós. O amor de Deus é Ele haver enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Jesus Cristo é a expressão do amor. Nosso Senhor Jesus é a revelação do amor de Deus. Mas pastor, nós sabemos que Ele virá ainda como leão, como juiz. Lembre-se sempre, jamais sem amor. Quando Cristo morreu na cruz, foi feito juízo, amor, jamais sem justiça, porque é próprio do Senhor Deus. Quando o Senhor expressar o juízo, estará expressando amor pelo seu povo, estará expressando amor por si mesmo, ao colocar na situação de juízo aqueles que o desprezaram. Mas sempre haverá o amor, e o amor expresso em Cristo Jesus, verso 9, enviando o seu Filho unigênito ao mundo. Mas a mais, nos versos 13 a 15, acompanhe comigo: nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. A revelação de Deus procede de Deus, o seu amor, expressa da parte de Deus Jesus Cristo encarnado para a salvação da sua igreja, e vai ser instalado naquele seu eleito para a vida, de modo que dele procede, mas não procede para ir para as estrelas, procede para vir para os perdidos, aos quais ele amando redime. Então ele coloca o amor em você, mau e corrupto, e ao revelar-se assim, ele faz com que a igreja, eu e você, igreja, passemos a expressar aquilo que é dele essencialmente, não é nosso. E amemos. Veja o verso 19: nós amamos porque somos tutto buona gente. É isso? Não. Uma vez que Ele nos amou e em Cristo Jesus nos redimiu, o nosso Senhor nos colocou em cada um de nós, versículo 13, o seu Espírito, de modo que agora, tendo Ele nos amado, amamos. Primeiro eu digo de modo conclusivo: amamos. Depois eu digo de modo interrogativo: amamos? Porque Deus ama,
e isto que o diferencia de nós, Ele coloca em nós para fazer-nos mais parecidos com Ele, para fazer de nós gente que possa ser chamada de cristã, porque Ele amou a nós, então nós amamos. Assim, então, queridos irmãos, Deus transforma o redimido. É verdade. Você que é corrupto e mau, por causa do amor de Deus aplicado sobre você na mediação de Cristo Jesus, passa a enfrentar, diante do seu próprio espelho, a transformação da sua face, do seu caráter, do seu jeito. Talvez eu pudesse pedir aqui que as pessoas levantassem as mãos e dissessem: quantos aqui estão exatamente da maneira que estavam quando creram em Cristo tempos atrás? Continuam irascíveis como eram, corruptos e corruptores como eram, maldosos, planejando o mal dos outros, planejando a corrupção de si mesmo, como eram e como faziam antes. E quantos estão diferentes do que eram? Neste caso, queridos irmãos, diferentes da mulher de Ló, nós devemos olhar para trás. E devemos olhar para verificar onde estávamos quando o Senhor nos redimiu. E o que Ele já fez em nós. O que o amor do Senhor em nós tem produzido. Porque Ele, habitando em nós, na pessoa do Espírito, faz com que nós sejamos outros, novos nascidos. E um dia receberemos um novo nome dado pelo Senhor a cada um de nós, por sermos não mais filhos da corrupção, mas filhos da justiça e do seu amor. Deus transforma o redimido. Ele faz com que esse redimido agora seja nascido de Deus. Versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus. Ora, esse amor, então, do nascido de Deus, não é o amor comum que está popularizado na sociedade. É o amor à semelhança do amor de Deus. O amor do nascido de Deus é amor de Deus em nós. É amor que trabalha em favor, ainda que tantas vezes o faça de maneira a repreender aquele que é amado. Você visita Hebreus capítulo 12 e vê que o Senhor repreende aqueles aos quais ama. E que no amor de Deus está expresso que nós somos seus filhos, pois se não sois repreendidos pelo Senhor, não sois filhos, mas bastardos. O amor de Deus cuida de nós, de modo que ao zelar por nós, Ele nos corta as arestas, Ele nos corrige no nosso caminho, porque Ele nos quer santos, à maneira que Ele é santo. Por isso, queridos, só vamos manifestar amor verdadeiro, amor conforme Deus, se nascemos de Deus. O amor cristão é o amor segundo Deus, é o amor que se põe no lugar do que sofre para sofrer no lugar do sofredor. Mas é o amor que se coloca ao lado do que sofre para identificar a causa daquilo e ajudá-lo a corrigir-se, ajudá-lo a sair de onde está e não a preservá-lo ali na lama. Os novos nascidos são assim. Mas ainda no versículo 7 ao final, é nascido de Deus e conhece a Deus. Queridos, estamos aqui com o livro de João aberto. Esta carta é escrita por um hebreu, um judeu que está assim, falando com gentios, mas ainda sendo judeu.
E falando na tradição das Escrituras, conhecer a Deus não é saber que o seu nome é escrito com 4 letras hebraicas apenas. Não é saber que Ele é amor. Podemos saber disso e não experimentar isso. Podemos saber dos demais atributos do Senhor sem experimentar tais atributos. Podemos conhecer a respeito de Deus sem jamais entrar no Santo dos Santos. Mas aquele que é crente no Senhor Jesus tem, por causa de Cristo, acesso ao Santo dos Santos, e diante de Deus o conhece, aprende de Deus, é então transformado por Deus. Pastor, você está dizendo que nós vamos ver a luz inacessível do Senhor? Creio que em Cristo isso acontecerá ainda, então somente em Cristo. Mas eu creio, irmãos, que quanto mais nós buscamos ao Senhor, conforme a sua palavra, cultivamos com Ele comunhão, isso significa oração, andamos com o Senhor, pensamos a partir do que o Senhor revelou, dos pensamentos do Senhor, mais e mais nós o conhecemos. E se nós conhecemos aquele que é em si mesmo, essencialmente, amor, o que vai acontecer conosco gradualmente? Porque Ele também habita em nós. Vamos ficar mais parecidos com Ele. Vamos amar. Logo, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Eu sigo, meus queridos, e vejo que Ele é transformador, porque Ele apresentou em nosso lugar o sacrifício que nos traz a paz. Isto que acabei de dizer é a definição de propiciação. Propiciação é apresentar algo à divindade, a fim de que receba dele o seu favor. Isso é propiciação em qualquer religião, mesmo nas falsas. Então, nas falsas religiões, vão lá os idólatras e apresentam um sacrifício, e esperam que, por conta daquele sacrifício, recebam uma bênção daquele Deus falso a quem buscam. Ou, como nós temos aqui na tradição idólatra brasileira, a mulher ou o homem que querem se casar, punem o ídolo a quem buscam. E o que é feito com o Santo Antônio na sua estatuetinha, quando ele não atende ao pedido daquele que lhe busca? Ele é posto de ponta cabeça dentro de um copo d'água, até que ele atenda. Tudo vão, mas a ideia disto toda está na palavra propiciação. Fazer algo à divindade para receber algo dela. O que nós poderíamos fazer para Deus? Para dele recebermos favor. O Deus verdadeiro. É por isso que o versículo 10 nos diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação, Ele mesmo fazendo o sacrifício que o agrada, a fim de que nós que o desagradamos, sejamos por Ele abençoados. Ele é a propiciação. Jesus Cristo, seu Filho, é a propiciação pelos nossos pecados. Isso é transformador, porque eu nos meus pecados, e vivendo nos meus pecados, e você pode colocar o seu nome no lugar do meu eu aqui, tudo o que faço é desagradar a Deus. Tudo o que faço, ainda que seja na expressão de um amor comum, é desamor em relação a Deus, e será desamor em relação ao meu próximo. Pare e pense comigo. Por que as pessoas vão ser voluntárias, vão apresentar-se como voluntárias para serviços junto aos pobres,
aos que estão acometidos por ambientes de guerra. Por que elas vão fazer estas benfeitorias? Autonegação? Vá verificar o Instagram dessas pessoas e veja se elas estão buscando likes. Vá verificar antes do Instagram ou de outra mídia social o que era feito por aquele que fazia o bem para os outros após fazer tal bem, se não acender um holofote apontando para si mesmo. O que fazem os religiosos quando fazem aquilo que chamam de bem, se não buscar fazer a tal da propiciação? O que fazem os nossos vizinhos espíritas aqui? Quando fazem o bem, procuram uma próxima encarnação mais elevada. Pobres diabos. Meus irmãos, quando nós somos objeto da graça de Deus e passamos a receber dele então essa transformação, nós passamos a manifestar aquilo que ele fez por nós e só ele poderia fazer, como uma resposta, não para alcançar dele mais alguma bênção, mas porque ele já nos abençoou, a propiciação já aconteceu. E tendo recebido a graça, o perdão, a maravilha da nova vida, para nós perdoados, somos instados a fazer algo mais. Veja o que ele faz conosco, versículo 11. Amados, se de tal maneira Deus nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Veja o 18. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O que aconteceu comigo e com você quando, pela propiciação de Cristo, fomos feitos novas criaturas, fomos perdoados, novas criaturas, cheias do Senhor, aptas a amar? Ora, o que o Senhor diz que nós devemos fazer àqueles que, arrependidos, nos busquem? Exatamente aquilo que nós recebemos de Deus quando, arrependidos, o buscamos. O que você recebeu de Deus quando o buscou arrependido em Cristo Jesus? Não foi perdão? O que você deve conceder àqueles que, arrependidos, tendo pecado contra vocês, vem buscá-los arrependidos e pedindo: tem misericórdia de mim, eu errei contra você, perdoa-me. A expressão do amor, no versículo 11, devemos também amar uns aos outros. Perdão, reconciliação, tudo em nome de Cristo. Mas o que acontece com as pessoas como eu e como você, que nós não conseguimos amar e não conseguimos perdoar? Sabe o que é? É que nós nos amamos mais a nós mesmos do que a Deus sobre todas as coisas. É que nós amamos mais a nós mesmos do que ao nosso próximo, como a nós mesmos. De modo que quando o perdão deve ser expresso, eu me amando tanto como me amo, tenho medo de ser destratado, tenho medo de ser ridicularizado, tenho medo de ser colocado como uma pessoa ingênua. E com esses medos todos, eu não expresso o amor, porque estes medos todos estão em lugar do amor, na verdade. Eu já li uma segunda vez, leio uma terceira, vejam o verso 18. No amor não existe medo. Amamos a Deus, então amamos ao nosso próximo, então nós podemos expressar esse amor ao nosso próximo. Nós não precisamos ser melosos, não precisamos ser pessoas como
é caracterizado normalmente o amor sempre participando das coisas com uma caixa de bombons de chocolate. Mas o amor verdadeiro é o amor que trabalha em favor, já mencionei, perdoando, acolhendo, cultivando, promovendo, evidentemente, aquilo que seja santo, seja bom, seja glorioso ao Senhor, seja edificante ao irmão. Não tema, então, de expressar o amor de Deus. Pare de expressar o seu amor carnal. Ame a Deus e ao próximo como a si mesmo. O Senhor transforma em nós, de perdidos em achados, de corruptos em novos, de dignos do juízo em perdoados. O que faremos nós que recebemos tal comunicação? Trabalharemos no mesmo sentido, junto àqueles com quem estamos. O Senhor também transforma o redimido, transforma a igreja, meus queridos, por meio de um processo progressivo de comunhão. Vejam o verso 12, por favor. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Vejam como isso acontece. Deus nos amou, tendo-nos amado, nos chama para a vida, e isso é irresistível. Cremos então em Cristo Jesus, e somos habitados pelo Espírito Santo. O amor de Deus por nós nos faz amar, e enquanto nós amamos, nós vamos conhecendo mais a Deus, vamos desenvolvendo mais a nossa comunhão com Deus, e vamos sendo por Deus mais conformados à sua semelhança, de modo que vamos amando mais parecidos com o que Deus ama, amando mais aquilo que Deus ama e à sua maneira. Assim, o versículo 12 que já li diz: Deus permanece em nós. Deus que permanece em nós vai cultivando em nós essa transformação. Então nós amamos uns aos outros, porque Ele já nos amou primeiro, verso 19. Mas Deus então permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Pastor, eu quero tanto amar como Deus. Muito bem, está estudando a palavra? Não, pastor, eu não tenho tempo. Está buscando a Deus em oração, exclusivamente pela mediação de Cristo Jesus, sabendo da sua suficiência. Ah, pastor, parar para orar é coisa para gente muito pequena, muito imatura na fé ainda. Eu vou orando no caminho. Vai amar como Deus, sim. Vai sim. Não, não vai não. Vai se iludir, vai se enganar, vai se corromper e vai dizer que é amor de Deus. Ao contrário, buscando a Deus, aprendendo de Deus, Deus permanecendo, isto é, cultivando em você essa transformação, você vai amando mais, e isto vai sendo aperfeiçoado. E os versos 16 e 17 nos dirão: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Talvez você tenha conhecido alguém já que tenha dito crer no Senhor Jesus. Um dia eu criei em Cristo. Mas aconteceram algumas coisas. Na igreja em que eu congregava tinha muito pecador. Não era para mim. A igreja que eu congregava ensinava algumas coisas muito literais nas Escrituras. Eu conheço melhor, eu sou melhor do que isso. Eu não precisava daquele lugar. Eu fui para outra igreja
e aquela também tinha seus defeitos. Acabei indo para a igreja nenhuma. Eu sou um desigrejado feliz. Ando com Deus. Tudo que eu faço, eu penso em Deus. Eu acordo de manhã, primeira coisa que eu faço é oração. Leio um salmo. Eu sou gente boa. Maravilha. Diante das coisas que nós vemos aqui, quando você conversa um pouco mais de tempo com essas pessoas, você começa a perceber que elas estão se auto-justificando. E não poucas vezes já estão até o pescoço em seus pecados, dizendo que está tudo bem, enganando-se a si mesmas. O versículo 17 nos diz que, sendo aperfeiçoados no amor, nós estamos sempre na situação que Cristo disse para nós estarmos: alerta. Estamos em alerta porque não sabemos o dia nem a hora em que Cristo vem. Andando em comunhão com Deus, estou sempre pronto para morrer. Você está? Que tal morrer agora? Não, mais um pouquinho, por favor. Não, espera um pouquinho. Queridos, quando nós não estamos prontos para morrer, é porque nós não estamos prontos para o juízo. Não estamos prontos para Cristo. Achamos que alguma coisa está faltando. E o que está faltando é porque nós estamos em pecado, cultivando o pecado e não a comunhão com Deus. Comunhão com o Senhor nos dá paz em nosso coração. De modo que olho para mim mesmo e me vejo pecador, indigno, amado por Deus, redimido pelo Senhor, seguro por sua graça em Cristo. Não temo, não depende de mim a minha salvação, mas daquele que me amou. O dia do juízo pode vir. Senhor, eu tenho uma credencial comigo: Jesus Cristo, meu Senhor. Você tem medo de morrer? Talvez falte andar com Cristo. Hoje é dia de conversão. Eu conversava há algum tempo com uma pessoa que me dizia: pastor, eu me tornei membro da igreja e somente anos depois foi que eu criei em Cristo. Eu queria muito, pastor, que aquilo tudo fizesse sentido para mim, mas não fazia sentido. Mas eu queria estar lá, mas eu continuava nos meus pecados, na minha maldade, e não conseguia vencer. Mas um dia, pastor, eu criei e já era membro da igreja, e isso foi transformador, porque em comunhão com Deus agora eu consigo abandonar os pecados, porque Ele é o vitorioso na minha vida. Então o amor vai sendo aperfeiçoado, irmãos, no caminhar com o Senhor nessa comunhão progressiva. Hoje é dia de crer. Você pode ser membro de igreja e não ser crente ainda. É dia de redenção. Creia em Cristo, reconheça os seus pecados, volte-se ao Senhor. Assim eu lhe pergunto a você que me ouviu até agora tão pacientemente: você está sendo transformado? Você olha para si mesmo e vê-se diferente por causa de Cristo? Ou você tem sido transformado por causa das convenções sociais? As pessoas me veem como santo. Eu sei falar bem, então eu faço oração sempre em público. Mas eu creio. Estou orando a Deus. Eu tenho talento musical, por isso toco no grupo. Eu adoro quando canto e quando toco. Ou isto é apenas um exercício da satisfação, porque eu gosto muito de cantar e de tocar.
Eu sou redimido, estou sempre falando à igreja, e já ouvi relatos de pastores que não eram cristãos, e um dia foram confrontados com a fé e creram. Mas também ouvi falar de outros que, ao invés de crerem, adulteraram com algumas irmãs, levaram igrejas à divisão e mudaram de profissão, porque eram simplesmente pastores profissionais. Crer em Cristo, o amor de Deus expresso sobre nós. Você crê? Tem sido transformado? Que Deus te abençoe, Igreja de Santo André, em nome de Jesus.